E aí? Hoje a gente vai fazer uma viagem no tempo, uma jornada de 80 anos, para entender a história da inteligência artificial. E olha, é uma história cheia de altos e baixos, sabe? De momentos de pura euforia e de decepção também. Mas no fim, é a história de uma revolução que está mudando o nosso mundo bem debaixo dos nossos olhos. Para muita gente, parece que a IA simplesmente apareceu, né? De repente, em 2022, todo mundo só falava de ChatGPT, Midjourney. Parecia mágica, coisa que surgiu da noite para o dia. Mas a verdade é que essa revolução repentina tem, na verdade, 80 anos de construção. 80. Então, bora desvendar como essa história realmente aconteceu. A nossa história começa bem antes de existir smartphone ou internet. Pensa num mundo em guerra, mas ao mesmo tempo borbulhando com ideias teóricas. Foi nesse cenário que a sementinha de uma máquina que pudesse pensar, algo que era pura ficção científica na época, começou a brotar. Pensa só, antes de programar uma inteligência, você precisa da ideia, certo? E do hardware. Em 1943 veio a primeira faísca, o conceito de um neurônio artificial, a pecinha básica de um cérebro digital. Logo depois, em 45, a arquitetura de computador que a gente usa até hoje foi definida. E para fechar, em 1950, o gênio Alan Turing lança a pergunta que ecoa até hoje. Como a gente vai saber se uma máquina é inteligente de verdade? Pronto, o palco estava montado. E então, em 1956, acontece um momento decisivo. Um grupo de cientistas se reúne e dá um nome para esse sonho: inteligência artificial. E dar um nome para as coisas é poderoso. Isso transformou uma ideia vaga num campo de estudo sério, com objetivo claro e, o mais importante, com dinheiro para pesquisa. A busca tinha começado oficialmente. E os primeiros resultados foram, uau, impressionantes. Em coisa de uma década, já tínhamos linguagens de programação para IA, um programa que aprendia a jogar dama sozinho, o primeiríssimo chatbot que conversava com as pessoas e até um robô que andava por aí. A empolgação era gigante. O pessoal achava que uma inteligência tipo humana estava logo ali, virando a esquina. Só que a realidade bateu na porta. E bateu forte. As promessas eram enormes, mas a tecnologia da época simplesmente não dava conta. E isso levou a um período de grande decepção. E aí começou um ciclo que ia se repetir bastante. De um lado, a promessa grandiosa de máquinas que pensam como a gente. Do outro, a realidade dura, computadores lentos e poucos dados. As promessas não eram cumpridas e a consequência foi inevitável. O dinheiro sumiu, a torneira do financiamento fechou. O campo passou não por um, mas por dois invernos da IA. O primeiro, lá nos anos 70, quando a empolgação inicial acabou. E o segundo, no final dos anos 80, quando uma outra aposta, os sistemas especialistas, também fracassou comercialmente. A IA ficou meio de escanteio, sabe? Uma área de pesquisa mais quieta, longe dos holofotes. Mas como numa boa história, das cinzas desses invernos, algo novo começou a surgir. A IA começou a renascer. Só que dessa vez sem promessas gigantescas, mas com vitórias práticas, focadas, que foram provando seu valor pouco a pouco. E que vitória simbólica foi essa de 1997? O mundo parou para ver uma partida de xadrez. De um lado, o maior mestre humano, Garry Kasparov. Do outro, uma máquina da IBM, o Deep Blue. E a máquina ganhou. Aquilo foi mais do que um jogo. Foi um sinal poderoso de que a IA podia sim superar a inteligência humana nas tarefas mais complexas. A primavera estava chegando. Tá, mas qual foi o segredo para essa virada? A resposta está em uma coisa chamada Deep Learning. A ideia de redes neurais que imitam o cérebro já existia desde os anos 40. O problema é que não tinha computador potente o bastante, nem dados para treinar essas redes. Agora, com processadores muito mais rápidos e a internet gerando dados sem parar, essa ideia finalmente pôde decolar. Esse foi o verdadeiro motor da revolução. E a partir daí, a coisa acelerou num ritmo maluco. Em 2011, uma IA ganhou um programa de TV de perguntas e respostas. Um ano depois, aprendeu a ver e a reconhecer imagens melhor que qualquer um. Em 2016, dominou o jogo de Go, que é muito mais complexo que xadrez. Em 2018, a IA já estava na nossa casa, conversando com a gente pela Alexa e pela Siri. Cada vitória abria a porta para a próxima, cada vez mais rápido. E isso nos traz para hoje, para o momento em que a IA deu um salto gigantesco. Ela não estava mais só analisando ou entendendo o que a gente fazia. Ela começou a criar o próprio conteúdo. Olha só esse número, 175 bilhões. É difícil até de processar, né?
Esse era o número de parâmetros, que são tipo os neurônios de um cérebro artificial no modelo GPT-3 lá em 2020. É um nível de complexidade que era inimaginável poucos anos antes. E foi essa escala absurda que permitiu que a IA não só entendesse a nossa língua, mas também gerasse textos de um jeito quase impossível de diferenciar de um humano. O que veio em seguida foi uma verdadeira explosão de criatividade. De repente, tínhamos IAs que escreviam código, que criavam arte a partir de texto, e claro, o ChatGPT, que botou o poder de uma IA super avançada nas mãos de qualquer pessoa. A inteligência artificial deixou de ser coisa de laboratório e virou um fenômeno cultural. E com tanto poder na mesa, a conversa mudou. Por décadas, a pergunta era: o que a IA consegue fazer? Agora, em 2024, a pergunta é outra: o que a IA deveria fazer? O novo capítulo dessa história não é só sobre tecnologia, é sobre governança, ética e segurança. Por isso que governos no mundo todo estão correndo para criar as primeiras regras do jogo. Então, de uma ideia teórica nos anos 40 a uma força global que precisa de leis nos anos 2020, a jornada da IA foi sempre esse ciclo de sonho e realidade. A pergunta que fica no ar é: com a tecnologia acelerando mais rápido do que nunca, a gente está entrando em uma nova era de ouro, em um novo inverno, ou em algo totalmente diferente que ninguém consegue nem imaginar ainda?